O Instituto Avalia será o responsável pela elaboração das provas do concurso unificado do Rio Grande do Norte, que inclui os concursos para o DETRAN-RN, para a SEAS-RN e para o IPERN. Sendo o Instituto Avalia o responsável pelas provas, é muito importante que nós conheçamos, que você conheça o perfil da banca que vai elaborar a prova. O Instituto Avalia trabalha sempre com questões objetivas no estilo ABCD ou ABCDE, as questões sempre elaboradas com enunciados curtos, um pequeno texto de referência ou esse texto não aparece, né? As questões podem aparecer com pequeno texto ou sem texto, gramática explícita com pouca possibilidade de inferência. Os assuntos preferidos pela banca são ortografia e acentuação, no caso, o uso do hífen, o uso de palavras homônimas e parônimas, a acentuação dos oxítonos, paroxítonos e hiatos, bem como a grafia correta segundo o acordo ortográfico. Isto será objeto de avaliação, de elaboração de questões para você. As questões de pontuação sempre estão presentes também nas provas do Instituto Avalia, aparecendo questões de vírgula entre sujeito e verbo, o que é um erro clássico, vírgulas separando aposto e vocativo, as vírgulas separando as orações subordinadas e ainda questões com pontuação alterando o sentido. Lembrando que é frequente na prova armadilhas de vírgula tecnicamente possível, mas proibidas no caso específico da questão. As classes gramaticais estarão presentes, principalmente com o estudo, com questões avaliando o valor do que, do se e do como, bem como das preposições e conjunções, dos artigos e pronomes. Este conteúdo, lembrando, já de início, nós veremos exaustivamente em nosso processo de estudo, em nosso processo de preparação para a prova. As questões de concordância verbal e nominal também são frequentes, envolvendo as regras do sujeito simples, os casos básicos de porcentagem, sujeito coletivo, sujeito com expressões partitivas e questões de concordância nominal direta. São ainda objeto de avaliação a regência e as questões de crase, geralmente associadas à regência, mas com frases isoladas. Então, regência e crase, envolvendo os verbos de uso comum, a regência nominal básica com a crase em locuções, são questões frequentes na sua prova, nas provas do Instituto Avalia. Muito importante em sua preparação você estudar esses assuntos exaustivamente. Lembrando que a interpretação de texto aparece na prova, sendo que a interpretação de texto é literal, com ideia bastante explícita, sentido das palavras no texto, informações diretamente afirmadas. A armadilha é que, neste processo de interpretação, inferência, a banca pode colocar inferência onde não foi pedida, porque as questões da banca geralmente não envolvem questão de inferência, mas as questões de interpretação são literais, ou seja, vale aquilo que está explícito no texto. Como o Instituto Avalia constrói as armadilhas é uma pergunta que você certamente haveria de querer ver respondida. Lembre que a banca não disfarça o erro, ela aposta em palavras com grafia semelhante ou próxima da correta, regra geral aplicada onde há um uso específico, que costumeiramente você chama de exceção, alternativa gramaticalmente aceitável, mas fora do padrão culto, uma confusão entre as classes e função de palavras, e enunciado simples que induz à pressa, quando na verdade você tem que analisar as questões com bastante cuidado e atenção, porque haverá a presença de armadilhas.
Agora vamos trazer para você uma sequência, né, de assuntos que você deverá estudar por primeiro e que em nosso estudo, nesse processo de preparação, nós daremos uma ênfase na sequência. Ortografia e acentuação, pontuação, classes gramaticais, no caso a função das classes gramaticais, a concordância, a regência e a crase e a interpretação literal. Isso é o que você estrategicamente deve estudar por primeiro. Muito importante também lembrar que geralmente a banca não vai priorizar as questões envolvendo figuras de linguagem, as funções de linguagem, a análise discursiva profunda e uma teoria excessiva, né? Então, as questões geralmente são elaboradas com frases curtas, mas questões extremamente práticas. Nós recomendamos que você adote para a prova uma estratégia, lembrando que nas provas é muito importante você dominar o conteúdo, mas que além disso é necessário que você já estabeleça uma estratégia para resolução no dia da prova, para que você não acabe surpreendido ou surpreendida. Leia o comando no mínimo 2 vezes, né? Leia esse comando com bastante atenção e identifique o que a banca quer. Se a banca quer questões onde aparecem formas corretas, se a banca quer que vai aparecer questões lá envolvendo função da palavra, se lá no comando aparece uma referência à correção normativa e, muito importante, desconfie de alternativas muito bem organizadas e bonitas demais para a realidade. Lembre, é muito importante você trabalhar por eliminação, então elimine por erro técnico, não elimine por intuição. Se você estiver em dúvida, procure onde a regra não pode ser aplicada. É uma recomendação inicial que nós fazemos a você. Lembrando que a partir de hoje, nós estamos iniciando oficialmente os nossos estudos de preparação para esse concurso unificado do Rio Grande do Norte, os concursos do DETRAN RN, da CEASA RN e do IPERN, provas elaboradas pelo Instituto Avalia. Então, muita atenção, vamos com foco, resiliência, porque nós estaremos presentes nesse estudo, acompanhando você. Até o nosso próximo encontro.